Fala galera, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, segue a gente também no Instagram e deixa seu gostei para dar uma força pra gente, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Vamos continuar a temporada de resultados do quarto trimestre de 2021, uma empresa complicadinha de analisar, principalmente para investidores iniciantes, a Brasil Agro ou Agro 3. De maneira que foi mostrado na apresentação para os investidores no RI da instituição, leva a crer que houve um crescimento absurdo de 175% na receita da safra dos últimos 6 meses de 2021, 355% de EBITDA e 680% de lucro líquido. Ocorre que a Brasil Agro opera com 3 principais diretrizes: produção, colheita e venda de insumos, como grãos, cana-de-açúcar, algodão, entre outros. Entretanto, muitas vezes algumas fazendas e propriedades que a Brasil Agro adquire acaba por realizar melhorias e vendendo posteriormente. Faz parte do negócio da empresa essa compra e venda de fazendas, mas isso realiza um impacto não recorrente nas linhas dos relatórios financeiros, parecendo que houve uma melhora absurda de trimestre para trimestre ou de ano contra ano. Além dessa informação, é importante lembrar que a safra de grãos e produtos de agricultura funcionam basicamente do meio do ano até o meio do outro ano, semelhante até aos jogos esportivos fora do Brasil, quando verificamos o andamento da temporada, como NBA e futebol na Europa, por exemplo. Então esses resultados apresentados, apesar de terem sido bons, se referem ao meio da safra. Ainda não houve a colheita total dos produtos, está bem no início da etapa de colheita. Entretanto, tudo leva a crer que a empresa vai conseguir atingir a estimativa de colheita estimada nos relatórios operacionais e continuar alcançando bons resultados nos próximos 2 trimestres que finalizam o ano da safra. A Agro 3 vem aumentando historicamente o número de área plantada por hectares referente ao seu portfólio de produtos. É uma empresa muito interessante e bem gerida, até por se tratar de um case agressivo de aquisições, de melhorias e de venda de terrenos, além da parte mais fundamental do negócio, que é a produção, colheita e venda dos seus produtos. Os segmentos que tiveram uma queda por área plantada foram de pastagem e cana-de-açúcar, sendo que a cana-de-açúcar, mesmo com uma leve queda, ou até mesmo estabilidade, se a gente levar em consideração que a queda foi mínima, em relação à safra do ano anterior, teve um resultado fortíssimo de vendas devido à variação positiva do dólar frente ao real. Em relação à quantidade de hectares referente à safra dos produtos da Agro 3, não teve um crescimento tão grande em relação à safra do ano anterior. Houve um pequeno crescimento em algodão e milho, mas o resultado foi influenciado basicamente e mais fortemente pela venda da fazenda, 209% de aumento de soja e 66% de venda de cana-de-açúcar. Apesar de, em geral, todos os produtos apresentarem bom crescimento, na receita, basicamente, foram esses 3 que influenciaram o resultado. Lembrando que não é sempre que a empresa vende fazendas. Apesar de realizar essas vendas em certos momentos e fazer parte do negócio da empresa. A Agro 3 vem expandindo sua área própria sob administração e reduzindo a administração de terceiros, bem como os gastos com áreas arrendadas. Eu vejo isso como uma decisão positiva, sobretudo quando realizada de maneira gradual, para não ter efeitos tão fortes no resultado. Mas como a empresa já tem uma expertise de adquirir terras, melhorar e produzir ou vender a fazenda ou seus produtos, tem tudo para melhorar as margens com essa nova proporção sendo implementada gradualmente. Um outro fator interessante em relação às propriedades é que hoje a companhia possui aproximadamente 18 fazendas avaliadas a valor de mercado em 3,3 bilhões de reais, sendo que a Brasil Agro possui um valor de mercado de 3 bilhões de reais, abaixo do valor dessas fazendas. É claro que o valor de mercado, tanto da Brasil Agro como das propriedades, também podem variar, mas é um indicativo curioso que a Brasil Agro pode estar abaixo do seu valor justo, ainda mais com o agronegócio tendo forte participação no PIB do Brasil, de mais ou menos 26%, e com o dólar nas alturas, que é a tendência futura, sempre ficar acima do real. Porque não estamos nem contabilizando o valor dos ativos biológicos da empresa, como grãos, adubo, entre outros produtos que a empresa utiliza para melhorar os terrenos. Nessa mesma linha de raciocínio, a empresa ainda tem muitos produtos que ainda não foram desenvolvidos ou em desenvolvimento, que corresponde a 58% dos projetos da companhia.
Muito certamente, a Brasil Agro vai aumentar ainda mais seu fluxo de caixa no futuro e tudo indica que vai melhorar mais ainda suas margens e números financeiros, pois vem realizando um ótimo trabalho de gestão. Voltando ao tópico da diversificação da receita da empresa, é possível notar que na safra de 2018 e 2019 houve um forte impacto de venda de terras. Agora em 2021 para 2022 também houve essa venda da fazenda, mas que não consta no gráfico. A receita decorrente da agricultura só vem crescendo desde 2016 e como o dólar tem aumentado muito e a tendência é sempre ficar acima do real, a empresa tem se beneficiado dessa situação. O agronegócio é responsável atualmente por 26% do PIB do Brasil e deve continuar a crescer ou se manter em patamar alto nos próximos anos. E com isso, a Agro 3 também deve continuar o seu crescimento. Analisando a discriminação da receita da Brasil Agro, vemos o que já foi mencionado. O impacto fortíssimo da venda da fazenda no resultado do meio da safra, um crescimento de 209% da soja e 66% da cana-de-açúcar. O milho também teve um aumento de 37%, mas não chega nem perto dos valores mencionados. Os demais produtos não afetaram tanto o resultado. O lucro operacional e a margem EBITDA subiram muito, mas muito influenciado pela venda da fazenda. De qualquer forma, estava em um patamar ok de quase 30% e foi para 51%. Só que o EBITDA estava em 48 milhões e pulou para 340 milhões, decorrentes principalmente desses impactos. Esse foi o EBITDA ajustado total, quando levamos em conta depreciação de ativos como fazendas e áreas desenvolvidas para a produção. Esse resultado foi somente relacionado à comparação do segundo trimestre de cada ano da safra. Nos 6 meses de cada ano de produção da safra atual e anterior, houve um aumento ainda maior, de 116 milhões de EBITDA para 530 milhões. O lucro líquido saltou absurdamente em relação ao ano anterior, mas não é porque o resultado do último ano foi tão ruim assim. Na verdade, no ano anterior, houve um impacto muito forte de despesas financeiras. A empresa estava com mais dívida do que caixa no fim da temporada de 2020. Tinha mais ou menos 666 milhões de dívida e 171 milhões de caixa. Mas isso foi pontual em praticamente todas as empresas grandes por conta da pandemia para passar por esse período de dificuldade. Nesse período, a Agro 3 elevou a sua relação dívida líquida sobre EBITDA para 2,2 vezes, sendo que em 2019 estava em menos de uma vez. Agora, no meio dessa temporada de 2021 para 2022, a companhia fechou com 1 bilhão de caixa, quase 10 vezes desse outro período que a gente falou anteriormente, contra 862 milhões de dívida, ou seja, mais caixa do que dívida. Por isso que em 2020 para 2021 teve um lucro líquido baixo de 52 milhões e no trimestre um prejuízo de 23 milhões, pois teve que pagar um valor alto de despesas financeiras, na casa dos 426 milhões, o que resultou muito no impacto do resultado financeiro, quando a gente subtrai receitas financeiras das despesas financeiras. Fechando a última temporada da companhia, continua tendo que pagar muita despesa financeira, pois ainda possui um endividamento de quase 1 bilhão, só que agora tem mais caixa do que dívida. Então, a sua receita financeira também é forte, o que equalizou o resultado financeiro e tornou o lucro líquido bem maior, decorrente do resultado operacional, que foi muito bom. Mesmo tendo tido um resultado operacional e receita com um crescimento bem grande, devido ao impacto positivo da variação do dólar frente ao real, o custo dos produtos vendidos também subiu pela mesma razão. Só que ele cresceu abaixo do valor da receita, em termos percentuais, o que faz com que o lucro bruto evoluísse em relação ao ano anterior. O principal crescimento foi em relação ao custo da soja, com um aumento de quase 200%, mesmo assim abaixo da receita obtida pelo mesmo produto. As despesas operacionais tiveram um crescimento de 31% no trimestre contra 51% no ano, alavancadas principalmente pelas despesas com pessoal. Apesar de ter sido um aumento relevante, nada tão preocupante, porque no geral os resultados foram bons. Faz parte do negócio da empresa ter essa necessidade de corpo administrativo para ajudar na gestão do negócio. As despesas com vendas também cresceram, mas também fazem parte do negócio, até por conta dessa relação e necessidade de venda de fazenda em determinados períodos. Sobretudo com a necessidade de comissões em cima de vendas de propriedades, que no trimestre e no ano anterior foi basicamente nula. Então não tem muito o que fazer.
são gastos que acabam ocorrendo proveniente da empresa. O custo do frete está altíssimo por conta da inflação e a empresa conseguiu reduzir bastante o custo com a armazenagem. Resumindo, a Agro 3 é uma excelente empresa que deve se beneficiar da alta do dólar frente ao real, tem participação no setor de maior relevância do PIB do Brasil, mas é um case complicado de analisar, principalmente para investidores iniciantes. Tem bastante potencial para continuar crescendo, no geral é uma ótima empresa. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, comenta aí embaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal, segue também a nossa página no Instagram que a gente posta análises. Valeu?